Olá pessoal, boa tarde a todos, tudo bom aí? Bom, eu fiz um cafezinho para gravar essa aula, tá? Na verdade, essa aqui é a segunda garrafa que eu tomo, que eu tô tomando aqui, tentando gravar a primeira aula, tá? Sempre acontece alguma coisa aí que eu tenho que reiniciar a aula. A última agora, por exemplo, alguém me ligou, eu esqueci de colocar no modo avião, alguém me ligou, interrompeu a gravação, já estava finalizando o vídeo. Pensa. Bom, esse é um café sem açúcar, tá? Porque dentro de casa, sem poder, né, com essas restrições todas aí de circulação de pessoas, a gente tem que tomar algumas medidas aí para achatamento da curva abdominal, senão ela só cresce, não é mesmo? Eu espero que vocês estejam bem e desejo que Deus, peço a Deus que possa abençoar a todos, a família de vocês, os amigos, e pedir que a gente fique tranquilo, fique calmo aí, né? Para que a gente supere esse momento de crise aí e que isso possa passar o mais rápido possível para a gente retornar às nossas atividades na faculdade, porque o momento de convivência na faculdade ele é muito importante para o crescimento e para a formação da vida acadêmica de vocês. Essa interação com os outros alunos, com os professores, servidores, ela é importante para a construção da vida acadêmica, né? Então, espero que isso passe logo e a gente se reencontre na faculdade. Muito bem. Nós vamos falar de dois conceitos importantes hoje, em teoria geral do Estado, né? Primeiro, conceito de nação e de Estado. O conceito de nação é completamente distinto de Estado, porque são duas realidades distintas uma da outra. Nação é uma realidade sociológica, essencialmente de ordem subjetiva. E a formação de uma nação, ela se dá por três fatores. Fatores naturais, como território, unidade étnica, o idioma comum, que são critérios, que são fatores objetivos, né? E fatores históricos, como as tradições, costumes, a religião, as leis. E, por último, fatores psicológicos, como as aspirações comuns, a consciência nacional de pertencimento dos indivíduos a um determinado grupo. A permanência de um agrupamento em um determinado território de uma região, né, imprime certas características, certas peculiaridades psíquicas nos indivíduos que os distingue dos demais. Então, essa homogeneidade do grupo criava uma solidariedade dos semelhantes, estabelecendo como se fosse um parentesco espiritual. E determinava uma sólida comunhão de ideias, de sentimento, de aspirações, além do apego ao território ocupado. Não há um homem indistinto, incaracterístico, universal, mas em cada parte do globo, cada região do globo, existe um homem nacional, como é o chinês, o inglês, o americano, o espanhol, o brasileiro, o americano. Então, o elemento humano típico de uma nacionalidade é o indivíduo característico de uma unidade étnico-social. Assim, a nação é uma entidade de direito natural e histórica, que pode ser conceituada como um conjunto homogêneo de pessoas ligadas entre si por vínculos permanentes de sangue, idioma, religião, cultura e ideias.
Na última aula presencial, nós falamos sobre essa questão da homogeneidade dos indivíduos, né? Que isso tem sido mitigado, fragilizado, necessitando de uma reconstrução dessa ideia de nacionalismo, né? Muito bem. Até entreguei para vocês, enviei no grupo, né, do e-mail de vocês, um artigo que eu escrevi no mestrado sobre a formação dos Estados-nação europeus e o cidadão do mundo, né? Espero que vocês tenham lido esse artigo. Muito bem. Agora, será que existem indivíduos sem uma nacionalidade? Ou seja, os chamados apátridas? Então, a apatridia é um indivíduo sem uma nacionalidade reconhecida. E existem muitas pessoas nessa condição no mundo. Estima-se que, de acordo com a agência da ONU para refugiados, que existam cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo sem uma nacionalidade reconhecida. No Brasil, pela primeira vez na história, em 2018, foi reconhecida a condição de apátrida de duas irmãs, Mahá e Souad Mamou, que moravam no Brasil há 4 anos, e foi reconhecido nessa condição de refugiadas e apátridas pelo Estado brasileiro, a partir da nova lei de imigração, que é a lei número 13.445 de 2017, uma lei muito interessante que vocês devem conhecê-la, principalmente nesse mundo que a gente vive de conflitos, de pessoas que sendo forçadas, né, obrigatoriamente a sair do seu território por causa de conflitos armados. Muito bem. Essas duas irmãs, elas nasceram na Líbia, mas elas não eram libanesas. Porque a lei na Líbia apenas reconhece o indivíduo como nacional que for filho de libaneses. E elas não eram filhas de libaneses, os pais delas eram sírios. E elas também não eram nacionais reconhecidas como nacionais da Síria, porque os pais delas não eram casados oficialmente. Então elas não eram nem libanesas e nem nacionais também da Síria. Então, a apatridia ela pode ocorrer por várias razões, como discriminação na legislação nacional, falha em reconhecer todos os residentes no país como cidadãos quando um país se torna independente, e o conflito de leis entre países. Essas pessoas sem uma nacionalidade reconhecida, os apátridas, elas muitas vezes permanecem invisíveis e desconhecidas do Estado, sem direitos básicos, como, por exemplo, o direito de se matricular em uma escola, de acesso à saúde, sem acesso a empregos, não pode abrir uma conta bancária, não pode comprar um imóvel, não podem se casar, ok? Então, esse é um problema muito grave. E a lei de imigração brasileira, ela dispõe de medidas protetivas para os apátridas, facilitando garantias de inclusão social e naturalização simplificada para os indivíduos sem pátria reconhecida. Esse foi o caso dessas duas irmãs,
que elas poderão agora requerer a naturalização brasileira, passando a gozar então dos direitos reconhecidos pelo Brasil. Muito bem. Então, o conceito de nação, a nação é anterior ao Estado, que pode ser definida, portanto, como a substância humana do Estado. Pois bem, nós precisamos também falar de dois outros conceitos antes de passar para o conceito de Estado, que é o conceito de população e de povo. População é um conceito quantitativo, demográfico, pois vai designar a massa total de indivíduos que vive dentro das fronteiras e sob o império das leis de um determinado país. Dentro desse conceito de população também se inclui os estrangeiros, mas eles não podem exercer todos os direitos reconhecidos aos indivíduos nacionais, como, por exemplo, o direito de voto. Apenas possuem eles alguns direitos reconhecidos, como vida, liberdade, saúde, né? E o conceito de povo, pessoal, em sentido amplo, ele vai ser equivalente ao conceito de população, ou seja, essa massa de indivíduos que vivem dentro de um estado, né, dentro de um país, e estando aí incluído os estrangeiros, mas num sentido estrito, ele condiz com o conceito de nação, ou seja, o povo brasileiro, o povo italiano. Então, é um conceito, em sentido estrito, o povo qualificado como aquele que é reconhecido com direitos de participação na vida política, na vida pública do Estado, com direitos políticos. Em relação por fim, ao conceito de Estado, né, diferentemente do conceito de nação, o Estado é uma realidade jurídica criado por ato de vontade dos indivíduos. E ele é necessariamente de ordem objetiva. O conceito de Estado, ele vem evoluindo desde a antiguidade a partir da polis grega e da civitas romana. Na Idade Média, as expressões que designavam um Estado eram conhecidas como Reich, Imperium, Imperium Romano, né? Land. A Itália teria sido o primeiro país a empregar a palavra Stato, mas sem o significado concreto que ele possui hoje. Já no século XV, a Inglaterra passou a usar o termo Estado, e depois, no século XVI, a França e a Inglaterra também, como referência a uma ordem pública instituída. O autor Nicolau Maquiavel foi o escritor dessa obra aqui, O Príncipe, que eu encaminhei para vocês o resumo da obra, né, naquele vídeo lá na plataforma. Foi o primeiro a introduzir, a utilizar a expressão, a palavra Estado na literatura científica, tá? Essa obra, pessoal, ela foi escrita entre 1513 e 1517, então nós temos aí mais de 500 anos. Essa obra, espero que vocês tenham lido ela, tá?
ela trata dos modos de conquista do Estado pelos príncipes, pelos governantes. Trata também dos modos de exercer o poder. Fala de como se deve portar um bom governante. Ela é muito importante para essa teoria geral do Estado, portanto eu recomendo a leitura, tá? Para vocês. Pois bem, numa concepção moderna, o autor Duguy, ele conceitua o Estado, ele diz que o Estado é uma criação exclusiva de ordem jurídica e representa uma organização da força a serviço do direito. Então, o Estado, portanto, ele é uma ficção jurídica que deve ser utilizada para promover o direito, promover a justiça e o bem comum. Então, o Estado, portanto, tem uma finalidade, que é promover o bem de todos. Queiroz Lima, um outro autor também importante da teoria política, define que o Estado é a nação politicamente organizada. E o autor Clovis Bevilacqua traz um conceito muito importante que vai servir de base para a nossa próxima aula. Ele conceitua Estado como um agrupamento humano estabelecido em um determinado território e submetido a um poder soberano que lhe dá uma unidade orgânica. Nesse conceito de Clovis Bevilacqua, nós podemos identificar os 3 elementos constitutivos do Estado, que é o povo, o território e o poder soberano. Temas da nossa próxima aula. Bom, espero que vocês tenham curtido essa primeira aula, né? E que nós vamos superando essa dificuldade e melhorando cada vez mais, tá bom? Vou gravar a próxima aula também da outra disciplina. Um abraço a todos, fiquem com Deus.